fazer, então, já foi falado, a primeira coisa você tem que glorificar a Deus e entender que Deus está contigo. Glorificar a Deus por tudo que Deus já fez na sua vida. A segunda coisa que você deve fazer é filtrar os seus pensamentos. No momento que vier o filtro daquele pensamento, o que tu faz? Você vai filtrar, vai ver se aquilo que você está pensando, que está se colocando para baixo, aquilo que está te deprimindo, vai glorificar a Deus, aquilo vai fazer com que você venha dar mais um passo, venha andar. Porque olha só, irmãos, filtre e repreenda todos os pensamentos negativos. Filtre os seus pensamentos e repreende todos os pensamentos negativos. No momento que você pensar em pecar, diga assim, ó, Satanás está repreendido em nome do Senhor Jesus. Que a minha carne esteja repreendida, Pai. No momento que você estiver se colocando para baixo, contra-ataque, repreenda e disse, eu estou fraco, mas o poder de Deus aperfeiçoa na minha fraqueza. Porque, amados irmãos, o que as pessoas não conseguem entender é que se tu pensar que tu não vai conseguir, qual que é o resultado? Tu não vai conseguir. Se eu pensar que eu não vou conseguir orar, certamente eu não vou executar, eu não vou entrar em oração. Então, para nós vencermos esta batalha na mente, a gente tem que entender se aquele pensamento que está nos dominando vai ser para nos prejudicar ou vai ser para nos ajudar. Então, sempre quando você pensar algo, medite, filtre o pensamento, porque pode ser a tua natureza pecaminosa, a tua carne, querendo te dominar, porque o diabo ele não pode entrar na tua mente. O diabo ele não entra na tua cabeça. Ele pode te manipular, te conduzir, trabalhar nas tuas emoções, nos teus sentimentos, pode entrar no teu corpo. Mas muitas das vezes a maior prova para você, eu vou dar aqui no mundo espiritual, que o diabo não pode entrar na tua mente, são pessoas que são possessas e nem lembram o que aconteceu. Eu trabalho na área de libertação e vi diversas pessoas possessas com legiões de demônios, ou um demônio simples, um demônio só, mas perguntava para ela, você lembra de alguma coisa? Não lembra. É porque o diabo não tem poder de dominar a mente de uma pessoa. Ele tem poder até mesmo de dominar o corpo, ele manipula o corpo, ele tem poder de manipular a emoção, ao ponto daquela pessoa vir sentir tristeza, ao ponto de querer até mesmo terminar com sua vida. Então, o diabo, ele faz todas essas manipulações, mas a tua mente não pode, ele não pode dominar. A Bíblia diz, no livro de Coríntios, que a gente temos que ser o pensamento, a mente de Cristo. Abre a sua Bíblia aí em Filipenses, capítulo de número 4, versículo de número 8. Vamos ver o que nós temos que pensar. Paulo vai dar uma dica para a igreja. Filipenses 4, 8. Glória a Deus, deixa eu pegar aqui. Filipenses 4, 8. Louvado seja Deus. Vou pegar aqui, para colocar aqui, para ficar mais fácil aqui para mim. Filipenses 4, capítulo de número 8. Louvado seja Deus. Amados irmãos, todos estão entendendo até aqui? Até esse momento? O importante é que venha ficar claro e que você venha colocar em prática. Eu sei que não será do dia para a noite. Filipenses capítulo de número 4, versículo de número 8. Olha só o que a nossa mente deve pensar. Olha só o que nós temos que fazer, ó. Filipenses 4, capítulo 8. Quanto ao mais, irmãos, tudo que for verdadeiro, tudo que for honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude e se há algum louvor, nisso pensai. Então veja que a Bíblia está nos dizendo que tudo que é de boa fama, tudo que é de louvor a Deus, tudo que é gratificante a Deus, é isso que tem que estar nos nossos pensamentos. Então, pastor, como é que eu filtro o meu pensamento? Você tem que ver se aquilo que você está pensando vai louvar a Deus. Então, eu vejo pessoas hoje sendo dominadas pela sua natureza pecaminosa, muitas das vezes não são demônios, irmãos. Nós temos que entender que Jesus Cristo, ele sendo Deus, não usurpou sem Deus, então ele se fez carne, ele foi 100% Deus e 100% homem. Ele se fez carne, então, no mundo espiritual, a carne influencia sim. Então nós temos que entender que nem tudo é o diabo, nem tudo é Satanás, muitas das coisas são a nossa natureza pecaminosa, muitas das vezes são a nossa carne. E a Bíblia nos relata que o Espírito limita contra a carne. Então nem tudo é o diabo. As pessoas pensam que a batalha na mente é o diabo que está fazendo eu lançar, o diabo está fazendo eu pecar. Não! É tu que tem que filtrar o teu pensamento. Porque se você está com o Espírito Santo, ora, jejua, como é que pode o diabo estar entrando na tua mente? Não é o diabo, é a tua própria carne, é a tua própria natureza pecaminosa. E o apóstolo Paulo entendeu e explicou muito bem isso. O Espírito limita contra a carne. Porque nós voltamos a dizer aqui que o nosso cérebro ele é constituído por carne. Nós não temos que entender que é 100% o mundo espiritual, não. Muitas das vezes as pessoas estão na carne. Muitas das vezes querem agradar a carne, querem satisfazer a sua carne. Mas aí não entende, aí coloca a culpa no diabo e não consegue vencer a sua carne. Não consegue vencer a sua carne. Irmãos, por exemplo, a língua, a fofoca. A primeira coisa que ela vem da mente. A fofoca, a primeira coisa que ela vem
ela vem da mente. Então nós temos que entender uma coisa. A pessoa pensa para falar do outro. E ali já tem que vencer já a tua carne. Muitas das vezes não é demônio. Muitas das vezes tu entra numa fofoca, tu entra em alguma coisa que não é para te entrar, por conta que tu não vigia os teus pensamentos. Sabe por quê? Porque aquele que é de Deus, ele tem a mente de Cristo. A Bíblia vai nos dizer que tem a mente de Cristo, a mente de Jesus Cristo. Glória a Deus. Aleluia. Amados irmãos, então, explicando até aqui, nós vimos o contexto do povo de Israel, que o próprio povo era o seu maior inimigo ali no deserto. Não foi o Egito que fez, foi a própria deles. E eles também entraram na carne. Eles estavam pensando, por que tu nos tirou do Egito? Era melhor comer a cebola. Então eles estavam pensando na carne, o prazer da carne. Veja que eles não saíram do Egito, que eles queriam um Deus, fizeram um Deus. Então eles não conseguiram se libertar do Egito. E foi eles mesmos que não quiseram passar por aquele deserto. Veja aqui também o pensamento negativo contra si mesmo. Porque a Bíblia vai nos dizer que Moisés mandou 12 espias. E dos 12 espias voltou Josué e Caleb, 2 que estavam com um pensamento positivo, que entenderam que Deus era com ele. Só que os outros 10 não. Os outros 10 não entenderam que Deus estava com ele. Olha só o que Deus fez com aquele povo. Fez, abriu o mar, fez diversas coisas, eles viram, aquele povo lá viu, aquela geração viu. Deus abriu o mar. Capaz que Deus não ia fazer com que eles vencessem agora aquele próximo povo. Então Josué falou, não, vamos que nós vamos conseguir. Caleb falou, vamos que vamos conseguir. Então nós temos que entender uma coisa, irmãos. Na batalha espiritual, na mente, não se coloque para baixo, senão tu não vai conseguir ir para a terra prometida. Muitas pessoas não estão conseguindo a salvação, não estão conseguindo entrar e buscar a Deus como deve, porque eles pensam, não, eu não vou conseguir andar na doutrina desta igreja. Eu não vou conseguir permanecer, eu não vou conseguir ficar andando de saia, eu não vou conseguir largar a minha maquiagem, não, eu não vou conseguir, então eu vou ir para uma igreja que eu consiga fazer, e acaba perdendo para si mesmo aquela batalha, e não vai para o deserto, que é fazer a sua vontade, e não vontade de Deus. Então temos que entender, amados irmãos, que tudo isso influencia no mundo espiritual. Falamos a primeira coisa, entenda que Deus é contigo. Veja que o povo não herdou a terra prometida, porque ali eles entraram numa batalha na mente. Entraram numa batalha na mente, eles não conseguiram buscar a terra prometida por conta que eles não perceberam que Deus era com ele. A segunda coisa que você deve fazer é filtrar os seus pensamentos. Ver o que é bom, o que é louvável a Deus, o que engrandece a Deus, se aquele pensamento seu engrandece a Deus. A terceira coisa que você deve fazer, anota aí, depois você pode rever se ensina, anotar também. A terceira coisa que deve fazer, pensar as consequências do seu pensamento. Terceira coisa, a consequência. Isso que eu estou pensando vai acarretar em quê? Para você vencer uma batalha espiritual na mente, você tem que entender. Você tem que entender. Este pensamento vai produzir o que na minha vida espiritual? Esse pensamento vai produzir o que na minha vida pessoal, na minha vida familiar? Irmãos, tem casais que se separam porque não pensam nas consequências da separação. Que os filhos vão crescer problemático, porque é difícil um filho ser criado sem pai, é difícil um filho ser criado no amor familiar, no amor paterno, no amor maternal, junto, uma família feliz, reunida na presença de Deus. Então eles pensam somente em si. Não pensam que aquela decisão vai acarretar algo que vai prejudicar aquilo que eles mais amam. E dizem que amam os filhos, dizem que amam a casa, mas não pensam lá. Então o pensamento de um casal deve fazer, mesmo que eu sofra, mesmo que eu padeça, eu não vou prejudicar o filho que Deus me deu, a casa, a família que Deus me deu. Muitas pessoas estão entrando no segundo, no terceiro casamento porque querem ir atrás da sua razão, dos seus pensamentos. Pensa, não deu, vou viver outra vida. Vou viver com outra mulher, vou viver com outro homem. Mas não pensa que essa consequência pode gerar a salvação da sua alma lá no dia do juízo final, caso não houver arrependimento. Então, nós temos que entender o que vai fazer. Se você pensar, eu não consigo orar, você não vai orar. As consequências é menos oração. Se você pensar, eu não consigo ler a Bíblia, você não vai conseguir ler, não vai conseguir entender. Mas agora se você pensar, eu não consigo, mas eu tudo posso naquele que me fortalece, eu vou ler e eu creio que Deus é comigo. Olha só o que a gente falou, creio que Deus é contigo. Agora eu vou conseguir ler a palavra de Deus. Eu creio que eu por mim, a minha carne não consegue orar 30 minutos, 10 minutos. Mas não sou eu quem oro mesmo. A palavra de Deus me diz que o Espírito Santo que intercede por mim, com gemidos inexprimíveis. Então o Espírito Santo me ajude a orar, porque eu sei que tu é comigo. Vocês estão entendendo como é que nós vamos vencer agora as batalhas espirituais? Não colocando desculpa, não colocando empecilho, não deixando-se dominar pela sua mente, mas todavia deixando-se dominar pela mente de Cristo. Porque a Bíblia diz que nós somos agora a mente de Cristo, que o pensamento de Cristo venha estar conosco. Glória a Deus. Então, irmãos, o que mais tem hoje são crentes que estão inconsequentes, que estão tomando decisões sem pensar na consequência e sem pensar naquilo que vai acarretar lá na frente. Isso por uma batalha espiritual na mente.
Muitos saindo da posição que Deus colocou, porque não estão pensando inconsequentemente. Então, amados irmãos, nós temos que aprender a lutar contra nós mesmos. Porque todos nós somos um líder. Sim, eu fui chamado como pastor separado para liderar um rebanho. Mas para mim liderar um rebanho, Deus sabia que era importante que eu aprendesse a liderar primeiro eu mesmo. Todos nós é um líder, você é líder. Você que está me ouvindo aí é um líder. Você, irmã, é uma líder. Porque aquele que não conseguir liderar a si mesmo, então todos nós temos que liderar os nossos pensamentos. Nós temos que aprender a liderar as nossas emoções. Nós temos que aprender a liderar o nosso ego. Muitas das vezes nós temos razão sim, mas temos que ficar quieto. Porque nós não estamos correndo atrás da razão. E sim, nós estamos vivendo pelo perdão de Deus sobre a minha vida, sobre a tua vida. Muitas das vezes nós temos razão, mas nós temos que perdoar. Porque é a razão de Cristo que vale. Ele disse que para nós ser perdoado, nós temos que perdoar. Então, temos que entender tudo isso, viver a razão de Cristo, viver o evangelho genuíno e viver o evangelho verdadeiro. Amém, amados irmãos? Todos entenderam? Nós estamos vendo aí um contexto bíblico. Os pensamentos dizendo que não vai conseguir. Olha só o povo falando, não, nós não vamos conseguir. Que nós morramos aqui nesse deserto. Muitas das vezes nós estamos no deserto e no deserto nós estamos batalhando contra nós mesmos. Deus está nos provando entre nós mesmos e nós não estamos conseguindo vencer, passar por aquele deserto, passar por aquela provação. Glória a Deus. Então a primeira coisa a gente já falou, que é entender que Deus está contigo e dar graças a Deus por tudo que Ele tem feito. A segunda coisa a gente já falou, que é, o que nós temos que fazer? Nós temos que estar aí na segunda coisa, filtrando os nossos pensamentos e ver se ele provém de Deus ou não provém de Deus. A terceira coisa que nós temos que fazer é analisar as consequências daqueles pensamentos, o que nós iremos trazer. Se eu ficar triste e deixar a tristeza me dominar, o resultado vai ser tristeza. Se eu dizer que eu não vou conseguir, certamente tu não vai conseguir. Porque você está deixando sua carne, o seu pensamento te dominar. Veja que nós não estamos atrás da circunstância, porque nós temos um Deus que muda a circunstância. E a fé é que nós temos que ser exercitado. Temos que exercitar a nossa fé, porque a fé é o firme fundamento das coisas que não se vê, mas se espera, se almeja alcançar. Então a tua mente não vai ver. A tua mente, quem sabe no teu pensamento é impossível, mas Deus vai te guiar. Quarta e última coisa, amados irmãos, anotem aí, as pessoas que estão ao teu derredor. Quem são as pessoas que estão no teu ambiente e te colocam para baixo? Quem são as pessoas que estão ao teu derredor, ao teu redor, na tua igreja, no teu trabalho, no teu ministério, ou até mesmo no teu casamento? Veja que estava ali Josué, Caleb, Moisés, e ao redor deles tinha 10 espias e mais o povo, que colocou eles para baixo, que tentou colocar eles para baixo, que tentou fazer a mente de Moisés, a mente de Josué, a mente de Caleb. Muitas das vezes você é cristão, mas você tem um filho que te coloca para baixo. Mãe, como tu tá feia agora na doutrina. E aí você deixa aquele pensamento ficar te dominando a tua mente, você não consegue vencer a tua mente e acaba se desviando da presença de Deus. Quem sabe é o teu esposo que te coloca para baixo, dizendo, você não presta, você é isso, você não é mulher de Deus, você é aquilo, você é um falso crente, você é isso. Quem sabe é alguém que vem te lançar dados na tua mente para te negativar, te colocar para baixo, dizendo até mesmo que tu não vai se salvar. Porque tem muitos pastores também que são terroristas, que eles estão fechando a porta do céu, a porta que Jesus Cristo abriu. Eles fecham a porta do céu, que nem os fariseus, vocês não entram e não deixam ninguém entrar. Vocês estão fechando a porta do céu. Uma religiosidade tremenda, que nem eu vejo nos últimos dias. Jesus Cristo está voltando, a nova ordem mundial está aí, estabelecida. A nova ordem mundial está aí estabelecida. O governo do anticristo todo sendo formado. As trevas trabalhando unido. Jogando aí vírus. Fazendo várias coisas para destruir já. Para que venha a ser montado. E aí sabe o que os crentes estão preocupados? Ai, Deus me deu uma visão que o WhatsApp não é de Deus. Deus me deu uma visão que não é para tomar Coca-Cola. O altar santo, meus irmãos. A palavra de Deus santo, nós pregando contra a Coca-Cola. Jesus Cristo voltando, nós tendo que estar alerta, tendo que pregar a santificação do corpo, da alma, do espírito, tendo que pregar aí o arrependimento. As pessoas se preocupando em pregar sobre Coca-Cola no altar de Deus. As pessoas se preocupando se é o WhatsApp ou isso, aquilo. Não é de Deus, que isso, aquilo. Estão preocupados com isso. E Jesus Cristo está voltando. Isso daí não é pregar o evangelho, isso daí é religiosidade. Sabemos sim que o mundo jaz do maligno, sabemos, sim, eu sei. Mas nós temos que entender que temos que pregar o arrependimento. O arrependimento. Porque a pessoa que quer pecar, ela está com o celular na mão, ela pode não ter o WhatsApp, mas ela vai lá na internet e procura fotos de mulher pelada, fotos de homem pelado. A pessoa que quer pecar, ela peca. Então nós temos que pregar contra a natureza pecaminosa, não contra
aquilo ali que é somente o sintoma. Ah, e a Coca-Cola? A Coca-Cola, mas se tu tomar Coca-Cola, tu não vai para o céu. Sendo que Jesus disse que o reino dos céus não é comida e não é bebida. Então nós temos que pregar contra o pecado, nós temos que pregar aí contra a nova ordem, tudo isso que está se formando, e o povo não quer acordar, não quer entender. Então muitas das vezes você tem que estar entendendo quem que está no teu redor. Nós temos que estar preocupados em pregar. Eu não estou defendendo o WhatsApp, não defendo Coca-Cola, não defendo nada. Não defendo Coca-Cola, não defendo nada. Não defendo nada disso, não estou defendendo nada. Mas se aquilo não te deixa dominar, se aquilo está te dominando, arranca da tua vida. Arranca, sai. Eu tenho me afastado de muitas coisas também. Até mesmo do YouTube, aí antes eu fazia live direto, agora não estou fazendo tanta live. Então, irmãos, nós temos que entender que nós temos que pregar o arrependimento, o evangelho. O evangelho. Jesus Cristo, ele disse: ide, pregai o evangelho a toda criatura. Ide, então nós temos que pregar o evangelho, se preocupar em pregar o evangelho, se preocupar em que vidas venham se salvar. Por quê, amados irmãos? Pregar contra a natureza pecaminosa. Pregar contra a natureza pecaminosa. O pecado daquela pessoa. Porque eu conheço muitos irmãos que não têm o WhatsApp, mas peca com olho. Mas peca, adultera com olho. Muitos adulteram com olho na rua. Vira para trás para olhar a mulher. Não se contém em olhar a mulher. Então nós temos que pregar contra a natureza pecaminosa dele. Aquilo que não é de Deus. Isso tu não deve fazer. Que daí ele vai tirar dos seus olhos aquilo que Deus o contamina. Então, amados irmãos, para nós entender, esta é a grande intenção. As pessoas que estão ao teu redor. Veja que quem está ao nosso redor quer nos colocar para baixo muitas das vezes. Dizendo, tu não vai conseguir. Não, isso daí não é o teu chamado. Isso daí não é para ti. Muitas pessoas dizem, olha, tu está passando errado. Tu está fazendo isso. Então analise quem são as pessoas ao teu redor, porque elas podem influenciar sim, na tua mente, nos teus pensamentos. Porque muitas das vezes a gente vai pensar aquilo que aquela pessoa falou e deixa entrar no nosso coração e a gente nos coloca para baixo. Quantas pessoas falaram para mim que eu não iria ser um pregador do evangelho? A primeira coisa que aconteceu comigo quando eu me converti foi os meus amigos, que falaram, tu não vai durar nem uma semana. Isso daí eu já fui assim também. Quando eu estava na luta, quando eu estava na prova, eu vou lá na igreja, mas depois eu volto para o mundo. Porque é só no momento de prova, só no momento de provação. Eles já estão há 9 anos esperando que eu volte a andar com eles, que eu volte no círculo deles. Mas o pensamento deles eu não deixei me dominar. Então se o teu familiar diz que tu não vai conseguir, se o teu marido diz que não vai conseguir, o teu filho, a tua filha diz que não vai conseguir, não dê bola para aquilo que eles estão dizendo. E veja que Deus, ele é contigo. Ele é vencedor, ele é galardoador e recompensador